Fala, Cariocada! Antônio Mariano aqui mais uma vez. E hoje eu vim responder uma pergunta que muita gente faz aqui pra gente no Diário do Rio, pra mim na Câmara, nas ruas, né? Afinal de contas, por que o Rio de Janeiro hoje tem 22 pré-candidatos a prefeito nas eleições do ano que vem? Tá curioso? Fica ligado e solta a vinheta, diretor. No final de 2017, portanto, aí há quase 2 anos atrás, em outubro de 2017, o Congresso Nacional ele aprovou uma pequena reforma política, né? Não tão pequena assim, porque ela produziu mudanças importantes no nosso sistema eleitoral. Dentre elas, a instituição de um fundo eleitoral, já que a doação de empresas para candidatos foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal, o fim das coligações, que é o que eu vou falar hoje, a cláusula de barreira, que já foi institucionalizada no ano passado, tanto é assim que alguns candidatos que não atingiram a barreira ali, o piso mínimo de 10% do coeficiente eleitoral, não puderam assumir suas cadeiras, né, nas eleições do ano passado. Enfim, algumas mudanças foram feitas e uma das mais importantes vai começar a surtir efeito na eleição do ano que vem para vereador, que é o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais. O que isso quer dizer? Você sabe quando vários partidos se reúnem para montar uma candidatura para prefeito, ou para governador, ou para presidente da República? Isso ainda vai poder. Mas essas mesmas coligações para a chapa de vereador, deputado estadual e deputado federal não pode mais. Isso acabou, segundo a lei da reforma política, foi uma emenda à Constituição, a PEC 33 de 2017, e começa a valer, como eu disse, a partir de outubro do ano que vem na eleição para vereador. Afinal de contas, qual é o efeito disso? Na verdade, isso foi feito para acabar com o chamado efeito Tiririca. O Tiririca, o famoso palhaço que foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, numa das suas eleições, conseguiu puxar 5 deputados federais junto com ele, ou seja, ele e mais 5. Foram 6 deputados federais eleitos graças à votação de apenas um. E é por isso que muitas vezes a gente acaba vendo um parlamentar eleito sem o voto suficiente para estar lá, né? Ou então exatamente esse efeito, né? Um parlamentar que tem aí 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de votos, e ele acaba puxando consigo 1, 2, 3, 4, 5 outros que, enfim, têm muito poucos votos, eles não têm expressividade para estar lá, né? Eles não têm cacife eleitoral, digamos assim, para estar representando o povo dentro do parlamento, mas acaba conseguindo o seu mandato por causa disso. Enfim, mas afinal, como é que isso tem a ver, qual é a relação disso com as 22 pré-candidaturas a prefeito hoje aqui no Rio de Janeiro? Eu explico. É muito simples, se você parar para pensar. A chapa para vereador, ela é o filé mignon, digamos assim, do partido na Câmara dos Vereadores, né? Quantos mais vereadores eles elegerem, mais forte o partido será dentro da Câmara Municipal e mais poder político ele vai ter para barganhar com o prefeito ao longo dos 4 anos. Se ele não tem mais o poder de se aliar com outros partidos dentro dessa chapa para vereador, então ele provavelmente não vai mais conseguir eleger 1 ou 2 ou 3 candidatos na sua bancada para a Câmara Municipal. Então cada partido vai ter que concorrer com a sua própria chapa. Ou seja, se hoje nós temos mais de 30 partidos legalmente registrados no Brasil, então quer dizer que a gente vai poder ter mais de 30 chapas para vereadores na cidade do Rio de Janeiro. E, como nós temos 51 vereadores, cada partido tem o direito de lançar até 75 candidatos. Então faz as contas aí, são mais ou menos uns 35 partidos hoje, vezes 75. Esse é o número máximo de candidatos que o Rio de Janeiro poderá ter a vereador no ano que vem. Não quer dizer que será o número de candidatos, é o número máximo. Enfim, voltando. E afinal, se o partido ele precisa ter muitos vereadores, ou, enfim, minimamente eleger ali a sua bancada na Câmara Municipal para poder se manter vivo dentro do Parlamento Municipal, dentro da política da cidade,
ele precisa ter o seu número sempre estrelado ali dentro das campanhas publicitárias, dentro das campanhas eleitorais. Então isso quer dizer, se você tem um candidato a prefeito, são maiores as chances de você ser visto e você ser reconhecido pela população e acabar votando no partido. Por exemplo, o Democratas, ou o PT, ou o PMDB, ou o PSDB, ou o PHS, ou Solidariedade, todos eles vão ter as suas próprias chapas. E alguns sim e outros não terão os seus candidatos a prefeito. E é por isso que hoje a gente tem tanto pré-candidato de tantos partidos diferentes, né? E é também por isso que vários partidos têm diversos pré-candidatos disputando as brigas, né, internas para ver quem é que vai ser o candidato a prefeito. Porque se o partido já decidiu que terá um candidato majoritário, que terá um candidato a prefeito, então nada mais natural que as pessoas discutam entre si, né, os filiados dos partidos discutam entre si para ver quem é que vai ser o candidato no ano que vem, porque isso vai gerar mais visibilidade para ele, vai gerar mais recall, mais conhecimento da sua imagem, e aí se ele for um deputado estadual ou um deputado federal, isso obviamente vai gerar mais conhecimento para ele na eleição seguinte, na reeleição dele, ou talvez se ele queira vir senador ou governador em 2022, né, gera aí um mínimo de memória na cabeça do cidadão carioca para saber quem é aquele cidadão. Ter o seu próprio candidato também é muito importante, principalmente para os partidos menores, os chamados partidos nanicos. São aqueles que elegem 1, 2, no máximo 3 vereadores a cada eleição, porque disso depende a sobrevivência deles. Como eles não têm a capacidade de eleger um candidato a prefeito, de eleger um prefeito, afinal de contas, isso sempre fica a cargo dos partidos maiores, dos partidos mais tradicionais, eles sempre, historicamente, fizeram coligações na proporcional com partidos maiores. O PCdoB, por exemplo, não é um partido nanico, é um partido de história, é um partido importante dentro da esquerda, mas nunca teve tanto voto, então ele acabou sempre fazendo coligação com o PT. Isso a nível nacional, por exemplo, né? O PCdoB sempre conseguiu eleger a maioria dos seus deputados federais nas coligações com o PT. E agora isso vai ficar alguma dúvida sobre o que vai acontecer. A longo prazo, a perspectiva é que o número de partidos diminua por causa disso. Já tem alguns partidos se fundindo, criando de 2, 3, fazendo um único partido, e isso, enfim, dos pouco mais de 30 partidos que nós temos, é capaz de cair aí nos próximos 10 anos para algo entre 10, 12. As contas mais otimistas dizem que podem chegar até mesmo a 8 partidos, né? O que eu particularmente acho excelente para o debate dentro dos parlamentos, não só a nível nacional, mas também a nível local e regional nos estados, porque é impossível você conseguir dialogar com tantos líderes partidários e com tantas ideologias. Essa foi a dúvida da semana do Mariano Explica. Afinal de contas, por que tantos pré-candidatos? É óbvio que no final das contas, em outubro do ano que vem, durante a campanha, a gente não vai ter esse número absurdo de candidatos, né? Até mesmo porque dentro desses 22, vários são do mesmo partido. O Democratas, por exemplo, só nessa conta vai com 3 pré-candidatos. O PSL também vai com uns 2 ou 3, o PSC também está com uns 2 ou 3, então isso vai diminuir bastante. Mas é bem provável, aliás, que a nossa disputa no ano que vem conte aí com uns 10 candidatos, talvez, entre 10 e 15, porque ainda tem também aqueles candidatos nanicos dos partidos, né, que sempre aparecem, tipo PCO, PSTU, né, esses partidos menores que acabam lançando candidato, enfim, tem que estar lá representados. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha e continua acompanhando aí o nosso Diário do Rio para aprender um pouco mais sobre política. Valeu, cariocada! É sério isso? É sério isso. Tá gravando aí? Não tá gravando, é cenográfico. Tá. E agora, o pensamento da semana. Subtil. A maioria das pessoas pensa que os Tiranossauros Rex não podem bater palmas
por conta de que seus braços são curtos. Mas, na verdade, eles não batem palmas porque eles foram extintos. Felipe gostou. Essa foi boa, gostei. Melhor que a da semana passada. Eu espero que quem cria essas frases não seja humorista. Não sou eu.